Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é fácil de encontrar, né? Essas Bíblias que são simples, não tem estudo, não tem comentário nenhum, você abre bem no meio. Você vai dali pelo menos, ou em Salmos, ou bem próximo de Salmos. Salmo de número 103 da palavra de Deus. Estava meditando essa palavra hoje à tarde, principalmente. O Senhor falou muito ao meu coração. Eu gostaria de dividir com você aquilo que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou que também vos ensinei. Você recebe do Senhor e você passa para alguém, amém? Está escrito assim, Salmo de número 103. Depois eu vou ler o Salmo todo, porque é um salmo muito grande, mas como você está de pé, eu vou ler a princípio o versículo de número 13 e 14, tá bom? Em nome do Senhor. Diz assim, Salmo 103, versos 13 e 14. Assim está escrito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Mais uma vez eu quero ler, porque é principalmente sobre esse versículo que nós vamos estar comentando hoje. E como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Esse Deus que conhece a nossa estrutura, Ele está com os olhos voltados para cá, está com os ouvidos inclinados também, e Ele espera ouvir a tua oração, Ele espera ouvir um clamor teu, Ele espera ouvir algo que sai da tua boca. Em nome de Jesus, nessa noite você tem liberdade para isso. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Que palavras, Senhor, nós poderíamos dizer para impressionar o Senhor, se o Senhor conhece tudo, antes até mesmo que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já sabe até o que nós vamos falar. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos Te engrandecer. Mesmo assim, Senhor, nós queremos Te glorificar, Pai Santo, porque Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que está sempre conosco, assim como o Senhor Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai Santo, nós queremos, Pai, Te louvar por todas as Suas obras, Pai Santo. Entendamos nós ou não, nós queremos glorificar o Teu santo nome, porque Tu és poderoso, assim como diz o livro do profeta Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da Tua glória. Nós, com a nossa boca, Deus, queremos glorificar sempre, Deus, o Teu nome, porque Tu és digno de glória, Tu és merecedor de toda honra e de todo louvor. Recebe, Pai, em nome de Jesus, e ministra aos nossos corações nessa noite, Pai, porque nós queremos ouvir, Deus, a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amado? Vamos se assentar em nome de Jesus. E eu vou ler o Salmo 103, porque muitas vezes eu falo sobre o Salmo 103 e normalmente o primeiro e o segundo versículo você já ouviu muitas vezes, mas eu vou ler ele todinho para você. Depois nós partimos para o que o Senhor nos deu. Diz assim, Salmo 103, a partir do primeiro versículo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens e de sorte que na tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.
não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Poderíamos ir embora já bendizendo o nome do Senhor, dizendo assim como diz a palavra: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém, amado? E eu separei, diante de tantas maravilhas, eu separei algo aqui que o Senhor colocou no meu coração, versículo de número 13, querido. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu falei assim, vou procurar uma ajuda, porque eu sou do mato, né? Eu vim lá do Paraná, pé vermelho, então vim do mato, então tem palavras assim que dá nó na gente, pelo menos em mim. Às vezes alguém fala alguma palavra difícil, eu fico, na hora que ele termina de falar, eu falo, o que é isso aí? A pessoa explica, eu falo, então tá certo. Então, mas, e quando a gente, por exemplo, imagina o que significa uma palavra, mas nós ficamos muitas vezes na nossa imaginação, nós acabamos perdendo um pouco da essência. Mas quando você procura ajudas para saber realmente o sentido real das coisas, como elas são, isso enriquece, seja a sua leitura, seja o seu conhecimento. Mas, vamos lá. Então, querido, diante de tudo isso, eu separei simplesmente, né, a palavra consolo. Né? Diz assim, como o pai se compadece de seus filhos, né? Assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. E o que é compadecer? Né? O compadecer, ele está ligado com a palavra consolar. Quando a pessoa compadece, ela tem compadecimento, ela compadece de alguém. E o que é consolo? Né? O consolo ele é um alívio à aflição ou um alívio do sofrimento. Olha só que interessante. De repente você lê a Bíblia tão rapidinho, uns 3 versículos, os 3 capítulos hoje mas o que tanto você leu? O que você entendeu? Eu não entendi muito bem, né? Mas é bom você ter uma ajuda, seja de dicionário para melhorar, seja um dicionário secular, ou até mesmo bíblico, ou até mesmo um dicionário de teologia. É bom você ter alguma coisa assim do lado, um recurso mais para enriquecer a tua leitura, porque a Bíblia tem mais riqueza do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Por trás dessas maravilhas, existem outras que, se você estudar, você vai descobrir que nós ainda não conhecemos. Então, quando nós paramos para estudar, na verdade, o que Deus disse para cada um de nós, aí é que nós começamos a maravilhar mais ainda com esse Deus. Como nas terças-feiras, estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? Praticamente versículo por versículo, mas é muito rico. A palavra de Deus é muito preciosa. A gente procura não se estender muito, mas a palavra de Deus é preciosa demais. E Deus é maravilhoso. Então, o compadecer tem essa relação com a palavra aliviar e também com a palavra confortar. E consolar também ele significa, querido, confortar da aflição ou também da amargura. Olha só. Então significa que, assim como está escrito, como o pai ele consola, assim como o pai
Ele alivia da aflição, como o Pai conforta da aflição, do sofrimento, os seus filhos. Ou seja, olha só as qualidades de Deus. Se nós formos procurar as qualidades de Deus, os atributos dele, nós vamos ficar a vida toda, não vamos conseguir chegar em tudo que Deus é, porque Ele é acima do nosso entendimento, acima de nós. O Senhor está nos mais altos céus, Ele é mais maravilhoso do que nós imaginamos, porque quando a palavra do Senhor vai falar a respeito principalmente do amor de Deus, o apóstolo Paulo diz assim que o amor de Deus ele excede todo entendimento. O amor de Deus. João, quando tenta explicar também um pouco a respeito desse amor, ele diz assim que Deus amou o mundo de uma tal maneira, tal é algo inexplicável, vai muito além daquilo que nós pensamos, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Nossa mente é pequena demais para imaginar a grandeza do Deus que nós servimos, e muitas vezes nós desconhecemos o próprio Deus que nós servimos. Nós imaginamos que servimos qualquer um, estamos simplesmente frequentando uns cultos e por aí em diante. Não, amado, nós fizemos aliança com Deus que é todo poderoso, um Deus que, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. Não é um Deus simplesmente de palavras, mas Ele fala e Ele cumpre aquilo que Ele tem dito. E é interessante que, quando nós entramos na palavra, um pouco mais nessa palavra, né? Porque Ele diz assim, assim como uma mãe, porque está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, se quiser você pode abrir comigo, amado. Isaías capítulo 66, verso de número 13, último capítulo do profeta Isaías, já dividindo aí com Jeremias, capítulo 66, verso de número 13, só para dar um respaldo naquilo que nós estamos falando. Isaías capítulo 66, verso 13, está escrito assim: como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Aqui está falando da aflição de Israel, mas está falando também de uma glória futura. De uma glória futura para aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, e devido à aflição que Israel vai passar, mas lá no finalzinho o Senhor Jesus vai se manifestar com o seu consolo, onde Ele vai descer, aqui é claro, falando, onde Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, os montes vão se estender, enfim, Ele vai dar o livramento para aqueles que são dele, para aqueles que ainda até mesmo no último momento esperam nele. Você tem esperado no Senhor? Amém, querido? Existem causas, muitas são as causas que muitas vezes a gente fala assim, é só Deus. Às vezes a gente vai um pouco além e fala, só o sangue. Olha o sangue de Jesus, né? Só Deus pode ter misericórdia. E assim é, meu amado, só Deus tem misericórdia das nossas vidas. Então, querido, e diz também a respeito do compadecer, porque assim como um pai se compadece, né, de cada um de nós, o Senhor ele se compadece, Ele tem compaixão de cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse, né, a sua... Bom, já está aberto aí no Salmo 103:13, né? Já está aberto, nós já lemos. Mas o Senhor ele tem essa compaixão e vai algo assim muito além ainda, amado, onde eu quero entrar com você, porque o compadecer ele tem ligação com o tomar as dores, como por exemplo alguém se sentisse no lugar do outro. Moisés passou por isso quando ele certa vez ele saiu para andar, ele sendo criado no palácio, mas ele saiu para andar lá para olhar os irmãos dos hebreus e viu um hebreu sofrendo injúrias e até mesmo chicoteadas, enfim, viu um judeu sendo inferiorizado por um egípcio. Ele chegou e matou o sujeito. O que ele fez? Ele tomou as dores, porque ele era hebreu também. Embora ele tivesse sido criado no palácio do faraó, mas dentro dele, ele era hebreu. Ele estava vivendo ali uma espécie de conflito nessa época, porque ele viveu 120 anos, 40 anos ele viveu ali no palácio, 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, mais 40 anos caminhando pelo povo do deserto. Se divide praticamente em 3 etapas a vida de Moisés, mas enfim, ele era aquele, ele tomava as dores das pessoas, e o homem mais manso da terra, tomou as dores dos hebreus, e ele feriu, matou aquele homem
achou que não tinha ninguém vendo, né? Depois gerou assim, um certo problema para ele, porém o Senhor queria também fazer uma obra na vida dele, ele que já fazia parte do plano de Deus, porque ele precisava sair daquele lugar para que o Senhor fizesse uma obra na vida dele. Mas enfim, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, alguém muito acima de Moisés também tomou as nossas dores. Isaías capítulo 53, verso de número 4, está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. O que Ele fez com as nossas dores? Ele levou sobre si no Calvário. Porque Ele sabia, amado, que se nós, ainda que nós viéssemos a morrer pelos nossos pecados, nós não somos justos. Ainda morrendo pelos nossos pecados, nós iríamos para baixo, iríamos para o inferno. Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, o que Ele fez? Ele tomou sobre si as nossas dores. Puxa, criação de Deus, ir para esse lugar, não. Vamos dar uma oportunidade. E sabendo Deus todas as coisas, sabendo das aflições que existem naquele lugar, Ele tomou sobre si as nossas dores, amém? E eu louvo a Deus por isso, porque hoje nós podemos dizer que nós temos esse livre acesso com Deus através do Senhor Jesus, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Nós podemos ter comunhão com o Pai hoje, em nome do Senhor e através do sangue de Jesus. Então, tomar as dores, na verdade, é sentir procurar sentir aquilo que o outro está sentindo, ou se colocar no lugar da outra pessoa. A palavra do Senhor diz também a respeito do cuidado desse Deus, que se compadece de cada um de nós, a respeito do sustento. Por que adianta, por exemplo, alguém dizer para você: olha, eu me compadeço de você, mas e aí? O Senhor, Ele é alguém perfeito, amado, um Deus todo-poderoso, perfeito. Então Ele se compadece, mas Ele também dá todo o respaldo para que a pessoa ela seja abençoada, para que ela tenha condição de caminhar e de ser vencedora. E para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser sustentados. É interessante que sempre no batismo nós comentamos sobre esse assunto. Uma criança, quando ela nasce de novo, e quando se fala em nascer de novo, estou falando de ser gerado pelo Espírito, e o ato é simbolizado através do batismo, né? Morte, ressurreição, enfim. Mas o que acontece quando ela nasce de novo? Quando ela participa do novo nascimento, ela precisa ser amamentada, né? Ela já abre a boquinha, né? Um mamazinho já resolve o problema ali na hora, né? Rapidinho, né? Já resolve, já sossega, já fica tranquilinho, né? Mas é interessante quando se fala a respeito desse assunto, a respeito desse cuidado, principalmente voltando assim para a amamentação. Você não se lembra, eu sei que você não se lembra, mas quando você amamentava, também pudera, né, lembrar, né? Eu lembrar o que aconteceu há 43 anos, bem que não demora muito boa. Eu, né, lembrei até do que o pai pediu para fazer hoje à tarde, que deram para o moço, cheguei aqui e nem lembrei. Então você vê, vai, isso porque eu anotei, né? Eu esqueci até a anotação. Você vê como que é habilidoso, né? Uma área de esquecimento. Então, amado, quando se fala a respeito de amamentar, a criança quando ela amamenta, por exemplo, as mães sabem disso, e os pais sabem também, a criança quando ela amamenta diretamente, né, no peito, leite maternal, o que acontece? A criança ela fica mais resistente, tem por tendência a ficar mais resistente. Ela não fica assim, enferma com facilidade, ela cria uma resistência a mais. Isso a gente tem prova disso aqui em casa, né? Um foi criado de uma maneira e outro, né, amamentando assim diretamente no peito. Mas então a gente percebe que ela cria assim, mais resistência. E é por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2, lá no finalzinho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 7 da palavra do Senhor. Semana que vem você vai estar aqui já, o pastor vai pensar em falar alguma coisa, você já vai falar encontrei, de tanto que você vai procurar na Bíblia hoje. 1 Tessalonicenses, eu vou dar uma dica para você, você vai encontrar na hora. Fica antes de 2 Tessalonicenses. Fácil, né? Vai encontrar na hora. Fica na Bíblia aí, entre uma capa e outra, você vai encontrar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, fica depois das cartas 1 e 2 Coríntios, você vai passar por Gálatas, vai passar por Efésios, tá bom? Você vai passar por Colossenses, você vai chegar em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 7, diz assim. Você já encontrou?
está escrito assim: antes fomos brandos entre vós, como a ama cria os seus filhos. Ou seja, como que a ama cria os seus filhos? Porque Paulo ali, e ele continua falando a respeito do tipo de alimento que ele estava dando. Em certa ocasião ele diz assim: olha, eu estou amamentando vocês com leitinho, mas até quando? Pelo tempo que vocês estavam conosco, já era para vocês terem sido mestres e deixaram até o leitinho, mas está tentando comendo ali uma comida mais sólida, algo para que pudesse dar mais solidez para vocês, mais resistência para vocês, porque a amamentação, querido, ela é muito boa, é o ideal, né, para a criança, mas também ela tem um tempo. A criança está com 10 anos de idade, só a criança 10 anos de mamando, mãe, eu quero mamar, e deita no colo da mãe e fica lá, né? Misericórdia. Já pensou? O João falando para a mamãe: mãe, eu quero mamar. O violão do lado e mamar do outro. Pensou? Graça, né? Que coisa que é essa, né, João? Que estranho, né? Nem pega bem. Então, você vê, querida, mas vai passando um tempo, a criança ela já pede, o próprio corpo já pede, o próprio organismo já pede uma comida mais sólida, além daquilo. Porque tanto que ela está em formação, então ela pede um alimento mais sólido. Aí vem uma papinha, depois vem um arrozinho, vem feijãozinho, vem uma coisinha mais. Depois passa o tempo, está comendo feijoada já, né? Está falando ainda mais. Então vai passando o tempo, querido, vai exigindo. É como nós quando chegamos diante do Senhor. Primeiro começamos a aprender o beabá da palavra, né? Onde é que está escrito? Deixa eu ver se está escrito aquela coisa toda. Daqui a pouco você está estudando, você está vindo nas terças-feiras, está falando assim: eu quero mais de Deus na minha vida. Daqui a pouco você está acordando pelas madrugadas, você está falando: Senhor, eu te quero. Vim te buscar aqui, Senhor. Você dobra o joelho, Senhor, e fala assim: Senhor, eu vim aqui só para falar com o Senhor. E o Senhor inclina os seus ouvidos. Aí isso, querido, é aquele alimento que vai sustentando as nossas vidas. E assim o Senhor, Ele de maneira nenhuma, assim como está escrito, a serva, ela cuida da criança, assim também, querido, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E Ele é que nos dá o sustento. Para cada um de nós, dá o sustento para quem? Dá o sustento para os seus filhos. Nesse cuidado, nesse compadecer, nós olhamos, nós imaginamos, lembramos logo do Salmo de número 23. Por quê? Porque quando o Senhor se compadece de nós, Ele precisa nos guiar. Porque está escrito em Romanos 8,14 que aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, tendo o Senhor como nosso pastor. E que diz lá o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, quando nós deixamos o Senhor pastorear a nossa vida, aí as coisas começam a acontecer. Mas quando o pastor está falando: filho, vai por aqui, ovelhinha, vai por aqui, né? O Senhor fala através do Espírito Santo conosco. E a ovelhinha vai para o outro lado, ela vai encontrar problema maior do que ela até mesmo, né? Mas quando ela deixa ser pastoreada pelo Senhor das nossas almas, pelo Supremo Pastor, assim como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, pelo bom pastor, você pode ter certeza, querido, que ela vai, assim como diz o Salmo de número 23, ela vai por caminhos verdejantes, mas ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela não teme mal algum, porque o Senhor está com ela, e a vara e o cajado dela consolam o Senhor, guia o Senhor, direciona, e ela é sustentada por isso. Amém, amado? Porque nesse caminhar do pastor para as nossas vidas, tem um cajado ali que protege as ovelhas. Protege. Diferente se a ovelha for para o outro lado, longe do pastor. Pode pensar assim: Deus está em todo lugar. Eu sei. Mas Deus está em todo lugar. Você acredita que tem pessoas que conseguem estar longe do Senhor? Deus está longe da pessoa, mas a pessoa se afasta de Deus, então existe essa distância. Aí fica difícil a proteção de Deus para a vida dela, não diminuindo a Deus, mas a pessoa precisa dar liberdade para isso. E o cuidado de Deus se limita para a vida de cada uma dessas pessoas. Amém? O Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito de compadecer, Ele faz uma comparação interessante. Jesus usava tantas coisas assim que, meu Deus, Ele falava com todo tipo de pessoa. E a gente começa a ouvir as palavras de Jesus. A melhor coisa, amado, se Jesus estivesse aqui presente fisicamente no nosso tempo, era fazer o que Maria fez: senta nos pés do Senhor, deixa Ele falar. Deixa Ele falar, porque é só crescimento. Como quando o Senhor, certa vez, Ele estava falando e se referindo também a Jerusalém, Ele usou uma palavra interessante que está escrito lá em Mateus capítulo 23, no verso de número 37, que eu gostaria de dividir com você. Mateus capítulo 23, o verso de número 37 da palavra de Deus.
Mateus capítulo 33, verso 37. Jesus aqui está tomando as dores de Jerusalém. Depois que ele fala a respeito do tempo que aquilo haveria de acontecer, né, que algumas coisas haveriam de acontecer, olha só o que está escrito em Mateus capítulo 23, verso 37. Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos ou os pintinhos, os filhotes debaixo das asas, e tu não quisesse. Se o Senhor Jesus está falando, olha, você viu, você morou, né, em algum lugar assim, você que tem, né, pode falar isso melhor que ninguém, tá? Ganhar na área igual você. E chega lá, e antes de você escutar a palavra de alguém, você escuta um cocó. A galinha ela tem 100, né? Sem problema, tem muita galinha. Então, querido, a galinha que ela faz, ela põe ali a sua proteção, ainda que venha o predador, ela está ali, ela estende as asas assim, ela defende com a própria vida os filhotinhos dela. Pequenininhos assim, mas ela defende com a própria vida, assim como diz o Salmo de número 91, quando fala a respeito do esconderijo do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. O que acontece? A galinha, quando ela protege os seus filhos assim, ela junta. Ainda que algum vai tentar se desviar, que ela faz? Ela pega, puxa aqui e junta ali, porque o pintinho não sabe exatamente qual lugar de seguro. Ele vai andando, picando e a galinha vem, vem aqui, ó, filhotinho, vem aqui. Rapaz, onde você pensa que vai? E junta ali, porque o que acontece ali? Está tudo junto, parece que está meio assim amontoado, mas está protegido. Mas o pintinho nem entende. Quem fica do lado desse irmãozinho aqui, pipi na minha orelha, não? Mas está protegido. De repente algumas coisas você não entende e fala assim, por que eu tenho que estar próximo do Senhor? Por que nós sempre falamos em comunhão, insistimos, batemos sempre nessa tecla, comunhão com Deus, busca do Senhor, permanece na presença dEle? Porque só assim nós encontramos proteção. E assim como a galinha protege, querido, cada um de nós, cada seu pintinho, né? Cada um de nós, não, cada pintinho com a sua própria vida, assim o Senhor nos protege. E para garantir essa proteção, o que Ele fez? Jesus fez o sacrifício lá na cruz do Calvário, onde Ele entregou sua própria vida. Ele tomou de volta, mas Ele entregou sua própria vida. Ele deixou bem claro, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, eu a dou. E Ele foi e tomou a vida dele de volta. Sai para lá que não está aí. Tomou a vida dele de volta e ele desafiou a morte, né? Fala, morte, onde é que está a tua prisão? Então, você não sabe da morte ainda não. A morte foi tragada pela vida. A proteção do Senhor sobre as nossas vidas, querido, é acima de qualquer ataque do maligno. Mas nós precisamos estar debaixo dessa proteção. Nem o inferno todo, querido, se reunido, se levantar contra um cristão, ele estando ali debaixo da proteção do Senhor, de maneira nenhuma pode acontecer nada para ele. Por quê? Porque o Senhor está protegendo, porque o Senhor está guardando. É o cuidado, é o Senhor se compadecer de cada um de nós. E assim como nós podemos comparar, e poderíamos comparar, né, com uma águia, né, que leva-nos, né, que nos guia, e que muitas vezes nos ensina seu filhote ali a voar. Assim o Senhor, assim como nós precisamos estar purificados nele, ele se compara com uma água. Daqui a pouco eu vou estar parando, senão isso vai. Ele se compara com uma água. Você sabe a água? A água, ela, às vezes a pessoa não valoriza a água, mas a água ela tem uma função. Olha, se a água tivesse só essa função, já seria maravilhoso, de limpar sujeira. E Jesus, quando ele se colocou na condição de ali, quando ele falou assim para os discípulos, ele se colocou como o menor ali, lavando os pés dos discípulos. E sabe o que Jesus estava falando? Ele falou assim, que aquele que não tivesse seus pés limpos não teria parte com ele, em primeiro lugar. Segundo, você tem ideia do que Jesus estava lavando? Os pés eram as partes mais imundas da pessoa na época. As partes mais sujas eram os pés, porque não tinha rua asfaltada assim como tem aqui nos bairros que a gente anda. Eram empoeiradas. Então, quando algum visitante chegava, por exemplo, na casa de alguém, um anfitrião, ou seja, o dono da casa, normalmente ele mesmo lavava os pés e, enfim, tinha aquele cuidado todo do visitante, da pessoa que chegava na casa dele,
Ou o servo fazia isso, né? Essa foi a questão que ele entrou com Simão, quando a pecadora entrou lá na casa, né, de Simão sem pedir, e fez o que Simão não fez. Então, mas os pés eram as partes mais imundas da vida da pessoa. E sabe o que Jesus faz conosco? Ele nos limpa, independente da imundícia nossa. E Ele não pergunta só: o que você fez? Me dá um relatório aí, deixa eu ver se dá para limpar ou não. Aí eu falava assim: eu fiz umas coisas assim que não vou orar muito alto, que senão a esposa vai, porque tem coisas assim que ela não convivia comigo a vida toda, né? Tipo, depois dos 18 anos, então ela vai se assustar. Mas nós precisamos confessar sim diante dele. Mas ele não mede o tamanho da nossa sujeira para nos perdoar. Ele simplesmente nos perdoa. Seja ladrão, seja prostituta, seja garoto ou garota de programa, seja bandido, matador, seja o que for, amado. Quando a pessoa chega diante do Senhor, Ele, na condição de água, Ele nos lava. Ele lava, Ele purifica cada um de nós. Porque nós não podemos chegar sujos, maltrapilhos diante do Senhor. Nós seremos rejeitados. Então nós precisamos desse processo de lavagem. Nós sermos lavados, e Ele se compara com água exatamente por isso. Porque nós precisamos ser limpos. E a palavra do Senhor, que tem, de certa forma, também essa comparação, faz essa analogia, essa comparação com água. Água viva também, mas aquela água que limpa, que purifica, é necessário na vida de todo aquele que quer ter vida. Porque não dá para dizer assim: eu tenho vida, mas eu estou sujo, estou na imundície. Não. O Senhor sabe que só permanece sujo aquele que quer, porque Ele oferece água para que a pessoa venha se lavar, e ela venha estar limpa, até aquele dia. De repente caiu uma manchinha aqui, não, mas Ele purifica também, Ele justifica, Ele lava novamente, e Ele lança tudo isso lá no mar do esquecimento. Então, querido, quando se fala em lavar com águas, está falando a respeito de lavar as impurezas, tirar toda a impureza do nosso corpo. E só para terminar, quando ele fala a respeito desse cuidado que diz lá no Salmo 103, em compadecer, ele se coloca como alguém de intimidade para cada um de nós. Um pai para um filho, nós sabemos que existe assim uma certa intimidade, nós sabemos a respeito disso. Mas um pai para um filho tem uma certa intimidade até determinado ponto. Existe também um limite para pai para filho, né? Tudo tem coisa que a gente fala assim para o filho, fala: filho, isso aqui, por exemplo, em casa, pai, quero dormir com você, filha, quero dormir com você. Não, filha, peraí, eu casei com a sua mãe. Filho, peraí, tem coisa. Então, tem coisa que às vezes tem aquela tolerância entre nós, mas tem coisa que tem que pôr os limites, né? Embora exista, é claro, toda a organização, todo o respeito, tá? Mas enfim, existe o limite, mas a intimidade ela tem um certo ponto. Agora o Senhor, o que Ele fez, amado? Nesse compadecimento, nessa história de compadecer, o Senhor, como Pai, se compadece. O Senhor Jesus se colocou como noivo, e nós como a noiva. O noivo é mais forte, né? O noivo, você pode ver. É claro que nos mundos de hoje, né? Esse mundo que a gente vive e se conquista tudo, se quer tudo, se busca tudo. Então, a gente percebe que a gente vive em um mundo capitalista. Então, às vezes os dois trabalham, mas, enfim, mas a necessidade, a obrigação, o dever mesmo é da mulher, do marido, né? A mulher faz para ajudar no orçamento, simplesmente isso, né? Só para ajudar ali, para conquistar alguma coisa, enfim, mas cedo ou mais tarde ela vai parar, não tem problema não. Vai ser para a vida toda, normalmente não é. Até estabilizar muitas vezes, né? Depois a mulher fala assim: agora é você, velho. Aí você fala assim: alguém tem que trabalhar. Então, mas o noivo, o que ele é? Ele é mais forte, ele é mais resistente. E é por isso que o Senhor, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E o Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha todos os dias, eu trabalho também. Para quê, querido? Em função da noiva, de nós. E quando se fala em compadecer, o Senhor trabalhando por cada um de nós, nesse cuidado, nessa força, Ele traz isso, querido, porque o ser humano ele tem uma tendência, e ele tem uma necessidade de adorar. O ser humano, quando a pessoa não conhece a Deus, ela adora pedaço de pau, adora pedaço de gesso, adora os índios lá, adora lá, serve os espíritos, adora qualquer coisa. Ele tem necessidade de adorar. O marido adora a mulher adora o marido, outro adora o carro.
e que adora uma coisa. O ser humano ele tem necessidade de adorar. Ele tem essa necessidade dentro dele. Até que ele descubra o verdadeiro sentido da adoração e que é que deve ser adorado. Aí você volta para o Senhor. Mas até então ele está adorando. Aí vem a idolatria só, né? Mas o Senhor, querido, ele se coloca na condição de noivo por causa da intimidade. E vai muito além, vamos dizer assim, do relacionamento do pai, humanamente falando, do pai para o filho, é do marido para a mulher. Você pode pensar assim, mas é noivo ainda, não casou. Eu sei, é por isso que nosso relacionamento com o Senhor Jesus é limitado. É limitado. Ele não se manifestou na sua totalidade. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 13, lá no finalzinho, o apóstolo Paulo vai dizer assim: hoje nós vemos como enigma, como um espelho em enigma, mas um dia nós veremos e seremos como ele é. O que ele está querendo dizer? Porque o espelho antigamente ele não era claro como você vê assim hoje. Hoje você olha e se vê como é. De repente você se assusta e fala assim: precisa mudar isso aqui, hein? Mas é o espelho, está só mostrando. É que nem a pessoa quando olha a foto, né? Essa foto ficou feia. Não, mas é foto. A foto está mostrando que foi tirado. É reflexo de nós. Significa que nós precisamos mudar. Mas não dá para falar assim: a foto está feia. Senão ela está rebatendo e voltando para nós. Assim, essa foto está meio diferente. Então, ela mudada com essa foto, vai ficar diferente isso aqui. Mas a foto é o que está mostrando no espelho, então é a mesma coisa. Então, só que o espelho não era tão claro assim, não era como é nos dias de hoje. Ele via uma coisa assim meio que obscura, muito incerto. Mas um dia, o que ele está querendo dizer? Um dia, quando esse noivo se casar realmente com essa noiva, e o plano de Deus se cumprir na sua totalidade, nós formos morar com o Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos ter um relacionamento sem reservas com o Senhor. Relacionamento sem reservas. Nós vamos conhecer exatamente como Ele é. Você pode falar assim: mas os 12 conheceram um tempo atrás. Conheceram nada. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus realmente quem Ele era. Por várias vezes, uma vez disseram assim: que esse homem aí que até o mar obedece, até o vento ouve a voz dele. Que esse homem? Eles não conheciam. Conheciam um trechinho de Jesus, simplesmente isso. Não sabiam quem realmente era Jesus. Conheceram um pouco mais quando Jesus foi levado ao céu, mas vão conhecer na sua totalidade o dia que eles se encontrarem com o Senhor. E eles vão poder dizer, nós vamos poder dizer: Senhor, é melhor do que eu pensava, é melhor do que eu imaginava, Senhor, viver nessa comunhão, viver nessa intimidade com o Senhor. E ele diz assim: assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor nosso Deus, se compadece daqueles que o temem. Ou seja, para tudo isso na nossa vida, amado, para que a alegria seja completa, querido, nós precisamos permanecer na condição de filhos, para que nós sejamos sustentados, amamentados. Precisamos, querido, nos ajuntar. Não entrei nesse assunto, mas precisamos nos ajuntar. Precisamos, assim como diz Salmo 133, permanecer na comunhão, querido, na unidade do corpo de Cristo, para a glória dele. E assim como diz a palavra do Senhor, que isso acontece para quê, querido? Para os filhos e para aqueles que o temem o seu nome, temem a tua palavra. Pois ele conhece a nossa estrutura, e ele lembra, ele sabe que nós somos pó. Se coloca de pé um pouquinho, você que é pó, se coloca de pé diante da presença do Senhor um pouquinho por um instante. Eu sou pó, pó. O Senhor nos fez do pó, o Senhor nos fez do barro, mas Ele é maravilhoso. Nesse pó, nesse barro, Ele tem derramado da presença dEle e do Espírito dEle. E o pó e o barro têm glorificado o nome do Senhor Jesus. E o pó e o barro um dia vai ter o corpo glorificado, assim como é o do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos por um pouquinho, querido. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sentido, não sei como é a tua vida, amado, mas eu quero dizer algo para você, querido. O Senhor, Ele se compadece de cada um de nós. O Senhor, querido, Ele nos amamenta, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor é aquele que apacenta, o Senhor é aquele que alimenta, o Senhor é aquele que nos dá, querido, o alimento dEle, diferente desse alimento que se almoça de manhã, está morrendo de fome. O alimento do Senhor é constante. Você é alimentado pelo Senhor, e isso te serve para a vida toda. Mas você precisa continuar se alimentando o tempo todo. Você nunca mais vai ter fome e sede do mundo lá fora, mas você vai ter sim, querido, fome e sede do Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero me alimentar de Ti, Senhor. Eu quero beber dessa água viva, eu quero comer, Senhor, desse pão do céu. Oh, Pai Santo, eu quero me alimentar assim como o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, eu quero ser alimentado por essa palavra. Você que quer mais do Senhor, você que quer ser alimentado pelo Senhor
Senhor, e sustentado por Ele, e andando, querido, acima das adversidades, andando, querido, acima das tribulações, daquilo que assola a tua vida. Feche os teus olhos, querido, e abra a tua boca, e você pode falar um instante com o Senhor teu Deus. Você pode falar um instante, apresentar diante do Senhor, amado, todas as suas aflições, todas as suas lutas, todo aquele contraste que muitas vezes tenta sufocar você, amado. Eu quero dizer para você, o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que se compadece de nós. Deus amado, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Deus, porque tu és o nosso Deus, o Deus que se compadece daqueles que são teus. Pai Santo, e que nós poderíamos dizer, Senhor, pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, a ponto de nós reconhecermos a tua grandeza, a ponto de nós reconhecermos, Deus, o teu poder, a ponto de nós sabermos que tu fez todas as coisas, tu criaste todas as coisas, que todas as coisas são sustentadas pelo Senhor, a saber a respeito da tua grandeza, do teu poder, Pai, da tua excelência, Pai Santo. E quando nós olhamos, Deus, para cada um de nós podemos olhar e enxergar, Deus, pessoas cheias de tantas limitações, pessoas, Deus, que são pó, são barro, são cinza, Deus, assim como diz a tua palavra, que um dia vão voltar para o pó, Pai Santo. Pessoas que muitas vezes, Senhor, vem um problema, Senhor, vem a aflição, a pessoa fala, eu não aguento, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu não vou crer mais, eu acho que eu vou mudar de opção, até mesmo de religião, até mesmo de Deus. Pessoas tão limitadas, Senhor, são os seres humanos, são, Senhor, eles que habitam na terra, Pai Santo. Mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem colocado, Deus, algo novo em nosso coração. O Senhor tem colocado, Deus, uma fé em nosso coração, Senhor, que até mesmo, Senhor, sem enxergar, Deus, as vitórias, nós continuamos lutando. Os teus filhos continuam lutando, Deus, porque creem que o Senhor se compadece, Deus, de cada um deles, Pai Santo. E os seus filhos sabem muito bem, Deus, que não devem andar por vista, mas que devem andar por fé, que devem andar crendo, até mesmo não vendo aquilo que buscam, aquilo que esperam, mas creem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. É poderoso para libertar, é poderoso para sarar, é poderoso para levantar do pó, levantar da cinza. Oh, Pai amado, quanto, Senhor, dos teus filhos tem, Senhor, se encurvado, Senhor, diante de tantas coisas, Pai Santo. Mas nós sabemos que nós somos criados, somos formados para nos encurvar, sim, mas diante da tua presença, nos encurvar diante da tua santa palavra, Deus, nos encurvar, Pai, diante do teu trono, Pai Santo, e diante da tua boa e da tua perfeita vontade. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, acrescenta, Senhor, fé no coração dos teus filhos, Pai, para que essas palavras, Senhor, fiquem gravadas, Deus, no coração de cada um deles, muito mais, Senhor, de que entrar pelos ouvidos, mas para que venha descer, Senhor, para o coração, e para que possa fazer morada, porque a tua palavra, Senhor, é boa o suficiente, Deus, o bastante, Deus, para fazer morada em nosso coração, porque ela só nos faz o bem. A tua palavra, Senhor, ela só nos revigora, Senhor, só nos fortalece, só nos vivifica, Pai Santo. Então, Deus, eu te dou graças por tudo isso, Pai, por essa misericórdia, por essa compaixão que o Senhor tem de cada um de nós, e por todos os dias o Senhor nos lembrar de que nós somos pó, de que nós precisamos, ó Deus, da tua palavra em nossas vidas, das tuas vontades, Pai, da tua vontade de ser realizada, da tua vontade de se completar na nossa vida. E é por isso que nós queremos declarar, Pai, que grande Deus é o Senhor, e que tu és muito digno de louvor, e nós queremos continuar cantando, Deus, as tuas obras, essas obras que o Senhor tem feito, essas obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu sei que você sabe a letra dessa canção, mas no meio dessa canção, quando você disser que agradece ao Senhor pela obra que Ele tem feito na tua vida, lembra da obra que Ele fez na tua vida, querido. Assim como diz o Salmo 103, lembra lá do lugar onde o Senhor te tirou, e lembra do lugar onde você está hoje, e lembra também, querido, imagina o lugar onde o Senhor tem por tendência de colocar, se você permanecer em fidelidade a Ele. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Por isso nós queremos continuar, Deus, nós queremos declarar, Deus, grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, traz alegria.
teus filhos têm passado, mas eles têm chegado neste lugar, Deus, no lugar da adoração, no monte da adoração, para buscar a tua presença, para buscar a tua face. Abençoa, Deus, cada um desses que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Leva, Deus, em segurança, pronto nos seus lares, Pai. Abençoa, Deus, cuida, Deus, deles, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor tem se compadecido, Pai. O Senhor tem tido compaixão. Não deixe, Senhor, com que eles venham perecer, Pai. Não deixe, Deus, com que o devorador, Deus, venha destruir a vida de cada um deles. Mas nós queremos que eles estão assim, Deus, como os pintinhos estão debaixo das asas da galinha, Pai. Assim nós queremos que nós estamos debaixo da tua proteção. Oh, Deus, a proteção do Senhor para as nossas vidas. Abençoa, Deus, e fortalece, Deus, a vida de cada um desses que não conseguiram estar aqui, Pai Santo. Em nome de Jesus, repreendemos toda obra contrária, toda obra maldita, toda obra maligna, Deus, que tem impedido muitas vezes alguns dos teus filhos estarem na tua casa. Nós quebramos, Deus, todas as correntes do inferno, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós aniquilamos, Deus, todo o poder do diabo, de Satanás. Oh, Pai Santo, que haja liberdade, Pai. Que haja liberdade, que os teus filhos, Deus, possam dar crédito para essa liberdade que eles têm de estar na tua presença. Deus, que haja liberdade. Abre, Senhor, prisões, Deus, que aprisionam, Deus, muitos, Deus, do mundo lá fora. Abre, Deus, essas prisões em nome de Jesus Cristo, para o poder do nome de Jesus, para que eles possam sair, Senhor, e para que eles possam, na liberdade do teu Espírito Santo, estar na tua casa te glorificando, te louvando e te adorando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas
Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.